Está demorando aqui para começar o evento. Guilherme, dá uma olhada. Está demorando muito para começar o evento. Está demorando muito para começar. Já começou aí para você? Eu acho que já começou. Pessoal, a gente está só testando aqui para ver se já começou mesmo o evento. Se alguém estiver ouvindo e vendo a gente, dá um ok aí, por favor. Não, acho que não começou. Está aparecendo, está aqui para mim Starting Event e não acontece nada. Eu acredito que já começou aqui. Para mim tá o sinalzinho de fechar só. Eu não consigo abrir. Ele já está aberto para mim. Mas eu já confirmo aí. Vai, prossegue com a apresentação. Se tiver algum problema, eu aviso. Mas ninguém está vendo nada, Guilherme. Eu já perguntei se estão ouvindo, ninguém respondeu. Eu estou vendo aqui o pessoal respondendo e falando que já está nos escutando e enxergando aqui. Ah, então tá. Então só eu que não tô. Desculpa, só eu que não tô vendo isso aqui. Bom, vamos iniciar então. Se tiver algum probleminha aí, a gente reconecta. Vamos nessa então. Pessoal, desculpa aí o pequeno probleminha aí no início. A gente estava fazendo os últimos testes aqui e a gente acabou começando aqui com um pouquinho de atraso, mas vamos lá, vamos tentar aí ficar no horário que a gente tinha imaginado aí, de terminar 3 e pouquinho no máximo. Bem-vindos aí, bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo que está assistindo, dependendo do lugar do mundo onde você esteja, já que a gente tem inscritos a maioria das pessoas são do Brasil, mas tem pessoas também de outros países. Ou dependendo da hora que você está vendo esse webinar, né, porque ele vai estar disponível para rever depois no replay. Eu já deixo aqui um lembrete, né, que a gente vai mandar hoje mesmo o e-mail com o replay, para vocês verem na íntegra, compartilharem com seus amigos, e daqui uns 2 dias a gente manda, no início da próxima semana, na verdade, na segunda, a gente manda um certificado de participação. Eu sou Eduardo Freitas, vou ser o moderador desse webinar, vou ficar interagindo com vocês aqui no chat, e algumas das perguntas a gente vai reservar para fazer ao final ao George. Eu já dou as boas-vindas para o George, agradeço aí por mais essa parceria no webinar, né, com a G-Drones, e antes de passar a palavra para o Jorge, eu também queria lembrar que, se possível, vocês fechem aí outras abas do navegador, coloquem o celular no silencioso para aproveitássemos essa 1 hora mais ou menos que a gente vai estar junto nesse webinar. E também queria lembrar que esse evento é muito especial porque ele está acontecendo na semana que a gente está comemorando 10 anos de webinar. O primeiro webinar a gente fez no dia 29 de outubro de 2009. Ninguém fazia webinar praticamente no setor de geotecnologias e de drones. A gente foi pioneiro nessa iniciativa e desde aquela data a gente já fez mais de 700 eventos. Se contar aí mais ou menos 1 hora e pouco cada um, então são mais de 700 horas de conteúdo que está quase todo disponível no nosso canal no YouTube e também lá em mundogel.com/webinar. Então, obrigado a todos que estão participando nesse webinar histórico aqui de comemoração de 10 anos de webinars da Mundo Gel. Então, sem mais delongas, né, a gente vai falar hoje sobre mapeamento com drones, drones para meio ambiente também, né, quais que são os desafios, quais são as oportunidades nessa área. Então eu vou passar a bola agora para o George. Jorge, boa tarde, bem-vindo, e agora é com você. Boa tarde, Eduardo. Prazer estar com vocês de novo, ainda mais nessa edição comemorativa de 10 anos, né? Legal, parabéns. Esse o serviço que vocês têm prestado para a comunidade é muito importante, muito valioso. Bom, sem mais delongas, vou apresentar, né, aqui um pouco do que a gente tem visto e mais recentemente tem aparecido também de drones e sensores para mapeamento, né, e para meio ambiente. Ou seja, a ideia desse webinar aqui é a gente focar em equipamentos, né, mostrar um pouco dos equipamentos que tem disponíveis aí no mercado,
falar vantagens, desvantagens, falar um pouco dos valores, né? E depois falar sobre sensores. E aí a gente explica algumas coisinhas, né, de sensoramento remoto para poder diferenciar os sensores. E a intenção é que a gente dê subsídios para quem estiver entrando na área ou quem já está na área e está pensando em diversificar um pouco, né, as aplicações, que equipamentos comprar, que sensores comprar, entender as diferenças e se vale a pena os investimentos, enfim. A intenção é nutrir aí o pessoal com essas informações. Informações mais completas vão ter nos cursos na semana que vem na Drone Show Plus. Tá? Vou aqui compartilhar minha tela. Vou pedir que o Eduardo, assim que tiver compartilhado a minha tela e na frente já com a apresentação, você me dá um ok, beleza? Ok. Enquanto é compartilhada a tela, eu lembro que não, aí vai ter uma condição especial para participar no Drone Show e Mundial Connect Plus, que acontece semana que vem em São Paulo, como o Jorge comentou. Então, fiquem de olho aí no chat, que daqui a pouco vai aparecer algumas mensagens para vocês, ok? Jorge, a gente já está vendo aí a tela Drones para Mapeamento e Meio Ambiente. Legal, então eu vou iniciar a apresentação, qualquer coisa você dá um grito aí. Bom, aqui vamos focar direto já nos equipamentos. Esses slides aqui são de algumas apresentações e tem um compilado aqui de slides. Eu vou focar só naqueles ligados à apresentação dos equipamentos. Então deixa eu mudar aqui para a gente já ir direto. Olha só, né? Antes de começar a falar dos equipamentos mais modernos, cabe lembrar que a ideia de a gente tirar fotografias aéreas com aeronaves ou com plataformas não tripuladas, ela não é exatamente nova. Né? Aqui tem algumas imagens de pombos que foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, com câmeras, né, com sistema de relojoaria ali, você dava corda e ela ia tirando fotos sozinhas, né, para obter fotos de um território inimigo. Tem aqui também uma pipa que tem uma câmera acoplada, é uma imagem aqui de um livro editado em 1890. Ou seja, a ideia de a gente tirar fotografias com aeronaves não tripuladas ou plataformas não tripuladas, ela não é nova. Mas, né, o que aconteceu para essa aplicação explodir nos últimos anos? Obviamente que houve uma modernização, né, e uma miniaturização de componentes eletrônicos que fazem com que o voo e a operação dessas aeronaves não tripuladas, né, vulgo drones, ela seja muito mais fácil hoje em dia. Então aqui tem um fluxograma aqui, né, com componentes de um drone montado com uma placa controladora que se chama PixHawk. Essa placa controladora é uma placa que ela é um projeto open source, ou seja, foi desenvolvida a partir de um projeto feito em comunidade. Então tem vários fabricantes, a maioria deles chineses, e você consegue comprar uma placa dessa daqui, né, na versão 1, com uma boa qualidade, pagando por volta de $150 lá fora. Então aqui é só para a gente entender o funcionamento de um drone, né? E também para deixar claro que cada um de vocês pode montar o próprio drone, caso tenha interesse, né, e paciência, né, e curiosidade, tempo para fazer isso. Tem muito material hoje disponível na internet. Quem tiver mais interesse, procura lá por PixHawk ArduPilot, né, na internet, que vocês vão encontrar lá uma página com documentação falando, né, que componentes utilizar, que firmwares utilizar de acordo com o tipo de aeronave ou veículo que vai ser utilizado, porque é uma placa controladora que ela vai servir para você tanto criar drones multirotores quanto asas fixas, carrinhos ou barcos que possuam piloto automático. Então, como que é que funciona uma plaquinha dessa, né? Lógico, cada modelo, né, cada marca, enfim, usa placas controladoras diferentes. Essa é uma das mais utilizadas para você mesmo montar o seu equipamento. E no caso, inclusive da indústria nacional, a maioria das empresas utiliza essa placa ou versões um pouco mais atuais dessa placa aqui. Uma placa controladora dessa nada mais é do que um computador que tem uma série de
componentes eletrônicos e sensores que vão permitir que essa placa tenha informações de atitude, né, de movimento de um drone, de um veículo. Ou seja, nela já tem incorporado um sistema inercial com um giroscópio, acelerômetro, um altímetro barométrico, uma bússola digital, e você pode acoplar outros sensores, como no caso um receptor GPS, para fazer com que uma placa controladora dessa tenha as informações de atitude, e aí ele processe esses dados e gere informações para que cada um dos motores gire numa velocidade diferente e o drone se estabiliza sozinho. Então, o que revolucionou a possibilidade de a gente tirar fotografias aéreas com plataformas não tripuladas, né, foi essa inteligência embarcada que foi desenvolvida que permite com que o drone, na verdade, voe sozinho. A estabilização do voo é toda feita sozinho. Em mapeamento, é um voo que ele é totalmente automático. E mesmo quando a gente pilota, ele vai ter toda uma ajuda desses sensores para estabilizar o voo e não deixar que o drone caia. Enfim, que ele, em alguns casos, tenha sensores anti-colisão. Enfim, esse é o funcionamento. Tem a placa controladora, manda as informações para o ESC, que vai gerenciar a energia que vem da bateria e a velocidade que vai gerar cada um dos motores. Um sistema de comunicação com o solo, que no caso aqui ele é duplo, né? Tem um sistema de telemetria, que é acoplado num tablet ou num notebook, e mais um outro sistema de controle para um rádio controle. No caso dos equipamentos da DJI ou da DJI, né, você tem um link único e você acopla o próprio notebook, ou tablet no caso, né, ou seu celular, no rádio controle. Tá? Então esses são os componentes básicos. Falta obviamente aqui a carcaça do drone, né, seria o airframe do drone, mas você consegue montar um drone próprio, comprando peças dessas na internet, gastando a partir de R$4.000, né, lógico, sem câmera e sendo um drone que vai ter uma autonomia de voo menor. Porque você pode ter baterias que só a bateria custa R$4.000. Então depende do que você quiser investir, mas eu diria que todo mundo hoje em dia é capaz de montar o seu próprio drone. Como eu disse, se tiver paciência, tempo, perseverar, consegue montar o seu próprio equipamento. Fora isso, né, você pode adquirir equipamentos prontos. E aí, obviamente, que você adquirir equipamentos prontos, você tem toda uma facilidade, você vai economizar tempo e, em alguns casos, você vai economizar dinheiro mesmo. Porque se você pegar hoje um Mavic 2 Pro, que seria um drone de mapeamento de entrada, que a gente indica para os nossos clientes, está por volta de R$12.000, né, um equipamento desse R$11.000, R$12.000, ele já tem uma câmera muito boa, tem um sistema de estabilização, né, muito bom, tem toda uma tecnologia embarcada que você não consegue desenvolver ou montar um equipamento utilizando esse valor e chegar no mesmo nível. Né? Então, isso que eu falei de montar equipamentos é mais para quem tiver interesse, curiosidade, quiser partir nessa área enfim, montar equipamentos, né, criar uma indústria de drones nacional, enfim, né? Pode pensar nisso, ou se não tem nenhum equipamento que para um projeto específico atenda bem, você pode especificar e montar um equipamento de acordo com as suas necessidades. Bom, se vocês forem comprar equipamentos no mercado, o que é mais comum são os multirotores e os asas fixas. Mais recentemente tem aparecido os drones híbridos também, que são drones asas fixas, que decolam e pousam como multirotores, ou seja, eles têm motores nas asas que ou eles fazem um movimento de mudança de direção, ou então eles são fixos mesmo, virados para baixo, que permitem que o drone decole e pouse verticamente, ou seja, são equipamentos chamados de VTOL. Esses drones ainda eles são um pouco mais caros do que os asas fixas e voam um pouco menos do que os asas fixas, voam um pouco mais do que os multirotores. Então, eles ainda estão procurando um lugar melhor ao sol, né? Ou seja, ter uma viabilidade econômica melhor para eles serem, enfim, mais vendidos, para eles ganharem mais mercado. O que é mais comum são os multirotores e os asas fixas. E aí, para quem está pensando em comprar equipamentos, adquirir equipamentos, de imediato, a gente, num primeiro momento, a gente vai indicar multirotores, porque são equipamentos, lógico, vai depender do modelo, mas são equipamentos normalmente mais baratos, mais versáteis, mais fáceis de operar, especialmente pela decolagem e pelo pouso, inclusive mais fáceis de você
integrar outros sensores, acoplar outros sensores neles. Tá? Asas fixas, a única vantagem em relação aos multirotores é que são equipamentos que possuem uma autonomia maior de voo, um recobrimento maior de voo. Então, eu costumo dizer que, se você vai trabalhar com dezenas de hectares ou algumas centenas de hectares, opte por um multirotor. Se você vai trabalhar com milhares de hectares, a partir de milhares de hectares, pense muito seriamente se não vale a pena mais, não vale a pena comprar um asa fixa devido ao recobrimento de áreas por voo. Então, esses são alguns dos equipamentos, os principais equipamentos do mercado. Obviamente que não dá para listar todos, cada hora aparece também equipamento novo. Vamos falar primeiro dos asas fixas. Esses são equipamentos da Exmo Bolts, é uma indústria nacional, né, pioneira nessa área, e são equipamentos que têm alguns diferenciais. Eles têm, por exemplo, são feitos com mantas de Kevlar, ou seja, tem uma resistência muito boa, né, os airframes. No caso do Arator, é uma aeronave que ela possui homologação para fazer voos tanto acima de 120 metros de altura, quanto também fora de visada. É a única que possui homologação para esses dois voos aqui no Brasil, né? Depois você tem o Echar e o Nauru, que são equipamentos que possuem uma autonomia, um recobrimento de área maior. Esses equipamentos vai depender do modelo, né? Mas o Arator ele custa por volta de R$70 mil, a versão mais básica dele. De acordo com a câmera, de acordo com receptores GPS que você coloca nele, ele pode ficar mais caro, né? Aí tem drones da SenseFly, que também esses já são drones importados, mas a SenseFly é uma empresa também pioneira em fazer drones para mapeamento. Esses asas fixas aqui no Brasil são comercializados, né, pela Santiago e Sintra, e então tem bastante desses equipamentos voando por aí. Custam também por volta de R$70 mil. Se tiver algum representante da Santiago e Sintra escutando, eu peço desculpas, mas o que eu tenho de informação é mais ou menos esse valor aí, né? Se vocês quiserem cotações, vocês podem pedir para o pessoal. Esses equipamentos aqui, como nós comercializamos, além de, enfim, a própria Exmo Bolts, vocês podem buscar cotações conosco. Esses equipamentos são vendidos por representantes da SenseFly aqui no Brasil, que no caso é a Santiago e Sintra. Esses equipamentos, eles têm uma característica que é a facilidade operacional. Decolam e pousam de uma forma bastante simplificada, né? Esses equipamentos aqui possuem todos eles paraquedas, então também tem uma boa vantagem competitiva no caso de pouso, né? Que é a principal dificuldade que a gente tem na operação de uma asa fixa, é verificar como que ele vai pousar. Esses equipamentos eles pousam de barriga mesmo. Outros equipamentos nacionais são equipamentos da Horus, que é uma indústria que foi fundada primeiro em Florianópolis, hoje eles têm uma filial também em Piracicaba. São equipamentos feitos em fibra de carbono. Esses equipamentos eu nunca operei nenhum deles, não vi nenhuma operação, então não posso dizer muito, mas são equipamentos também que acho que o drone de entrada deles está na faixa de R$50 mil. Pensando em equipamentos asas fixas, o que tem hoje de mais barato, se vocês quiserem trabalhar com uma câmera multispectral, seria o Disco, que é um drone feito pela Parrot, e a versão dele com a Sequoia está por volta de R$27 mil. Esse é um equipamento que nós comercializamos, tá? Então, quem quer trabalhar com câmera multispectral, é um equipamento que tem um ótimo custo-benefício, ainda mais considerando que é uma asa fixa. Outro equipamento nacional, que esse é o fabricado pela Nuvem, é o Batmap, é um equipamento que tem uma boa autonomia de voo, então ele se destaca por isso, pelo valor que ele tem, né? Ele tem uma autonomia de voo um pouco superior do que os outros, embora ele voe um pouco mais devagar. Então, no fundo, em área de recobrimento, ele acaba não cobrindo uma área tão maior que outros equipamentos da mesma faixa de preço, mas sim, cobre áreas um pouco maiores, né? Esse é um equipamento que a gente comercializa também. Então, no caso aqui, o Batmap é a partir de 60 mil, o Batmap 2 a partir de 70 mil reais. É por volta de, né? Enfim, depois, caso vocês queiram os preços, busquem representantes ou peçam para a gente que algumas dessas aeronaves, como eu falei,
nós comercializamos. Esse é um outro drone nacional, da Tecnodrone. É um drone que tem um valor um pouco mais acessível, acho que está por volta de 35 ou 40 mil. Depois o Luciano lá da Tecnodrone também pode mandar uma proposta para vocês. Esse é um drone que ele se destaca pelo material dele, eu diria. Um material bastante interessante e diferente dos outros modelos, né? Outros modelos usam um isopor, um EPO de maior densidade, com algumas hastes, né, de sustentação em fibra de carbono, como o caso do Batmap e como o caso do Zebis, da SenseFly. Esse equipamento é um equipamento que ele tem mantas de Kevlar intercalado na fuselagem, que é de fibra de carbono, fibra de vidro. Esse aqui de fibra de carbono. Esse aqui ele usa um material que é um material plástico que é utilizado para a fabricação daquelas pastas de arquivo, né? O pessoal chama de pastinha. Um material alveolar que é bastante interessante, bastante resistente e leve. Vamos partir então para os multirotores. O que a gente tem de multirotores hoje em dia? Multirotores, a gente vai falar basicamente de drones da DJI, porque eles têm 85% do mercado de drones para uso civil, é o principal fabricante, né, hoje em dia. Então, eles dominam o mercado e têm drones com custo-benefício, né, muito bom. Para o pessoal que quer trabalhar com mapeamento hoje, o drone de entrada que a gente recomenda seria o Mavic 2 Pro. Então, lembrando que o Mavic 2 ele tem 4 versões. Ele tem a Zoom, que é uma câmera que tem zoom, ou seja, a distância focal vai ser variável, é uma câmera também de 12 megapixels, por isso que a gente não indica tanto esse Mavic 2 Zoom. Seria um drone mais interessante para inspeções, né, do que para mapeamento. Para mapeamento, o Mavic 2 Pro é mais interessante por causa da câmera dele. Depois a gente aborda um pouco isso. Depois ele ainda tem, né, o Mavic 2 tem a versão Enterprise Zoom, que seria a versão com câmera com zoom, mas com as opções de se colocar holofote, alto-falante, enfim. E a versão também Enterprise Duo, que tem uma câmera termográfica da FLIR, né, um sensor FLIR que está lá dentro, é um sensor de 160 colunas por 120 linhas. Então, uma resolução bem baixa, mas é um drone que, considerando que tem uma câmera termográfica, que são sensores que partem normalmente sozinhos de R$ 7.500, tem um bom valor. Um drone que custa por volta de R$ 23 mil, R$ 24 mil, esse drone para termografia, né? Para mapeamento, como eu disse, é o Mavic 2, a versão Pro. Um drone que hoje está entre 11 e 12 mil reais. Né? A gente comercializa também os drones da DJI. Antes do Mavic 2 Pro, o drone que nós indicávamos era o Phantom 4 Advanced ou o Phantom 4 Pro. Tá? Só que esses drones a DJI não está fabricando. Não sei se é momentâneo ou se é mesmo para sempre, se eles não vão fabricar mais. A princípio eles não devem fabricar mais mesmo, e o Mavic 2 Pro é que assumiu o lugar deles. Entretanto, a DJI mantém a versão do Phantom 4 Pro RTK, que é uma versão que tem um receptor L1, L2 no drone e vem mais com uma base. Se você quiser comprar mais um rover, ele é vendido separadamente. Esse drone, a vantagem dele é que ele tem um sistema de posicionamento bem mais acurado, né? Se utiliza da técnica GNSS RTK para geotaguear as fotografias com uma maior acurácia e a gente gerar produtos mais acurados, mesmo sem utilizar pontos de apoio. Esse drone está na faixa de 50 mil reais, já com, né, a base. Recentemente, a DJI lançou também o Phantom 4 multispectral. Esse drone, acredito que nem tenha chegado no Brasil ainda, pelo menos não conheço ninguém que tenha ainda. Esse equipamento, né, o diferencial dele é ter um sensor multispectral, ou seja, ele captar aí espectros em 5 bandas diferentes, né? E ele tem a possibilidade também de vir com o receptor, né, L1, L2, e se você comprar uma base em separado, você pode também ter uma acurácia posicional melhor para esse drone. A estimativa é que ele chegue aqui custando por volta de 50 mil reais também. Como eu falei, isso é uma estimativa porque nós mesmos, né, nosso fornecedor de DJI
ainda não está entregando ele aqui para a América do Sul. Bom, existem alguns outros drones que servem para mapeamento também, servem para inspeção, enfim. Mas, enfim, tem algumas desvantagens. Primeiro, o Inspire 2. O Inspire 2 normalmente não é muito recomendável para mapeamento, porque se você colocar uma câmera X4S, por exemplo, que seria mais ou menos equivalente à câmera de um Phantom 4 Pro ou a câmera de um Mavic 2 Pro, ele vai ficar bem mais caro e vai ser um drone que voa menos. A gente recomenda esse drone para o pessoal que vai trabalhar com filmografia, né, para fazer filmes mesmo, filmagens, porque você pode colocar outras câmeras melhores, né, do que do Mavic 2 Pro, do que o do Phantom, e também para quem de repente quer trabalhar com uma câmera multispectral, como a Red Edge, que já tem suporte para você acoplar direto aqui no Inspire 2. Tirando isso, a gente não recomenda, porque ele vai ser um drone mais caro, e que vai voar vai ter um tempo de voo, né, uma cobertura de voo menor do que o Mavic 2 Pro e do que o Phantom 4 Pro. Tá? Recentemente ontem, né, vulgo ontem ou antes de ontem, a DJI lançou um novo drone, que é o Mavic Mini. Esse drone tem uma câmera de 12 megapixels, é um sensor de sobre 2,3 polegadas, então é um sensor bem pequeno. A qualidade desse sensor não deve ser lá aquelas coisas para fazer mapeamento, mas é um drone pequeno. E aí eles já lançaram esse drone com menos de 250 gramas, com exatamente 249 gramas, que é para que, dentro da legislação de alguns países, ele tenha uma flexibilidade maior de uso. No caso do Brasil, né, as normas da ANAC e do DSEA dizem que classe 3 seria a partir de 250 gramas. Entretanto, enfim, agora está tendo uma discussão nos grupos, não sei se o próprio DSEA ou a ANAC talvez deva se manifestar em relação a isso, se vai ser necessário registrar e homologar esse equipamento também para fazer trabalhos, sejam de mapeamento, sejam, enfim, de inspeções, ou se você vai poder voar livremente devido ao peso dele. Tá? Então, esse é um trunfo desse equipamento que a DJI acabou de lançar. Ele deve chegar aqui para um preço de venda de entre 4 a 5 mil reais, eu acredito. Tá? Enfim, é uma estimativa também. Enfim, não tenho ainda certeza desses valores. Eu acredito que ele vai sair por volta de 4.500, 5 mil reais aqui no Brasil. Aí tem outros drones da linha que a DJI chama de linha industrial, que são drones que você também acopla câmeras, e aí são drones também que são um pouco mais parrudos, ou seja, eles têm, no caso da série Matrice 200, eles têm um IP43. Significa que eles têm uma certa resistência à água e uma certa resistência à poeira. Então são equipamentos também que carregam, possuem um payload, uma capacidade de carga maior, ou seja, você pode levar sensores mais robustos, enfim. São drones voltados para quem quer trabalhar com câmeras multispectrais, câmeras termográficas, até LiDAR dá para utilizar nesses drones também, são capazes de carregar. Esses drones eles já vão ser a partir de 40 e tantos mil reais, né, no caso da Matriz 200. O Matriz 210 RTK está por volta de 100 mil reais, né, isso sem as câmeras. Então, são multirotores um pouco mais sofisticados e um pouco mais caros, que a gente indica para mapeamentos se vai utilizar câmeras específicas e não câmeras RGB convencionais. Para câmeras RGB convencionais, no caso de multirotores, hoje o Mavic 2 Pro tem um excelente custo-benefício. Vamos falar agora um pouco dos sensores. Para falar dos sensores, né, a gente precisa entender alguns conceitos. Então, primeiro, os sensores que são mais comuns de serem encontrados, que já vêm na maioria dos drones, né, no caso aí de multirotores, são sensores RGB. Tá? Ou seja, eles captam informações de radiação no red, no vermelho, no G, no green, né, que seria o verde, e no blue, no azul, né, no B aqui. Então, por isso são chamadas RGB, são câmeras que utilizam um sistema de cores, que depois você tendo uma tela, você pode replicar as cores do espectro do visível a partir de um registro feito com essas câmeras. Então, para topografia, para mapeamentos de uso do solo em geral, para restituição aerofotogramétrica, né,
esse tipo de sensor ele vai atender muito bem. Tá? Então, esse sensor é um sensor, vamos dizer assim, básico, mas ele já serve para fazer muita coisa, dá para gerar muitos produtos a partir desse tipo de sensor. Agora, esses sensores não são todos iguais. Obviamente, a primeira coisa que a gente vê num sensor é a resolução dele, ou seja, quantos pixels que um sensor desse é capaz de captar. Então, quanto maior, né, a quantidade de pixels, mais amostras ele vai ter do terreno, da superfície, melhor, né, mais definição vai ter a imagem, então melhor vai ser para a gente trabalhar. Então a gente vai procurar sensores com uma resolução melhor. No caso, o Mavic 2 Pro é um drone que tem 20 megapixels de resolução. A maioria dos asas fixas possuem câmeras que têm pelo menos 24 megapixels, então também são sensores um pouco melhores nesse sentido. Outro ponto é o tamanho do sensor. E aí vale a pena a gente comparar para entender por que mesmo eventualmente sensores, né, tem um sensor de 12 megapixels que tem uma determinada qualidade e um outro sensor de 12 megapixels que tem uma outra qualidade, que seja pior, por exemplo. Muitas vezes está vinculado, lógico, ao conjunto de lentes, né, a eletrônica da câmera, mas também, e principalmente, normalmente, ao tamanho do sensor, ao tamanho do pixel nesse sensor. Quanto maior o sensor, mais nítida vai ser a imagem que ele vai gerar. Ou seja, menos ruído vai ter a imagem que vai ser gerada por esse sensor. Então a gente busca sensores com, né, que sejam um pouco maiores. Né? Os drones Spark, Mavic Pro 1, Phantom, a linha 2, 3 ou 4 normal, né, sem ser o Advanced ou Pro, o Mavic 2.1, todos esses drones, ou Mavic Mini agora, né, todos esses drones têm um sensor de 1 sobre 2,3 polegadas, é um sensor bem pequeno, portanto as imagens tendem a não serem tão nítidas, especialmente se a luminosidade não ajudar tanto. Né? Ou seja, são imagens que vão ter um pouco mais de ruído do que sensores de 1 polegada. São sensores que tem já no Mavic 2 Pro, no Phantom 4 Pro, no Phantom 4 Advanced, em alguns sensores que o EBI carrega, por exemplo, como a versão 1 da Soda, né, da câmera Soda, são sensores de 1 polegada. E aí a gente pode partir por sensores ainda maiores, né, ou seja, em que o pixel, no caso do sensor, vai ser maior, ou seja, ele vai ter capacidade de pegar uma área, tendo uma área maior, ele vai receber mais luz e as imagens vão ficar mais nítidas. Então, sensores do tipo APS, por exemplo, que são sensores que têm câmeras que são embarcadas no Arator, no Batmap, em alguns drones da Horus, né? Então, são sensores, é um sensor de uma boa qualidade também, um sensor de uma qualidade ainda melhor, né, sensor APS, do que o sensor de 1 polegada. O que a gente precisa ver também no sensor é como é feito o disparo dele. Se ele é um disparo rolling shutter ou se ele é um disparo global shutter. Sensores que têm o disparo rolling shutter são sensores mais baratos, sensores mais comuns. Né? A maioria dos celulares usa sensores rolling shutter. Por quê? Para ele construir uma imagem, ele vai imaginar linha por linha e gravar as informações nos pixels linha por linha. Isso faz com que, se a câmera esteja em deslocamento, o objeto esteja em deslocamento, você tem uma distorção provocada por esse tipo de disparo na câmera. O ideal é que a câmera dispare e grave todos os pixels ao mesmo tempo, ou seja um sensor global shutter. Então, esse tipo de informação é buscar com o fabricante, buscar nos metadados, né, das imagens e nas especificações das câmeras para poder escolher um sensor ou outro. Para estudos de vegetação, seja ela nativa ou seja em agricultura, em floresta plantada, né, em silvicultura, é interessante que a gente capte não somente as imagens do visível, mas também numa outra região do espectro eletromagnético, que é o infravermelho próximo. Para isso, a gente precisa de câmeras específicas, preparadas para captar esse espectro do infravermelho próximo. As câmeras mais baratas nada mais são do que
cópias chinesas da GoPro, eu estava tentando evitar esse termo, mas é o que são, né? São cópias chinesas da GoPro com algumas pequenas modificações para poder captar, ou seja, filtros, né? Para poder captar infravermelho próximo ou algumas outras bandas no lugar de bandas do visível. A mais famosa delas é a Mapir, que é uma câmera que lá fora, ela sozinha, né, sem o painel de calibração, sem suporte, ela vai custar $400. Essa câmera aqui, hoje a gente comercializa ela por R$3.300 aqui no Brasil. Então, essa câmera seria uma câmera de entrada para quem quer fazer estudos em agricultura, em silvicultura ou mesmo em florestas nativas, para poder ter informações do infravermelho próximo, do red edge, ou seja, informações nessa região espectral. Tá? Agora, para o pessoal que quer trabalhar nessa área, existem sensores mais sofisticados, que vão ser sensores mais caros também. Né? Então, tem alguns fabricantes desses sensores para drones, sensores multispectrais, né, específicos para drones e com bandas separadas. Cabe lembrar que uma câmera dessa é um sensor multispectral, porque capta 3 bandas. Uma câmera RGB, né, uma câmera RGB que capta no invisível, também é uma câmera multispectral, porque capta 3 bandas, né, vermelho, verde e azul. A questão, né, é se é uma câmera multispectral que capta infravermelho próximo ou outros comprimentos de ondas interessantes para estudar a vegetação, ou não. Então tem a Slant Range, é uma das fabricantes. Outra fabricante é a Centera. A principal fabricante que eu indico, não só porque eu comercializo os sensores, né, mas porque tenho utilizado e são sensores mais confiáveis, pelo que eu tenho pesquisado e visto em relação aos outros fabricantes, né, são sensores da Mica Sense. Basicamente, eles têm hoje 4 sensores, eles acabaram de lançar um, que seria o Red Edge Blue, né, que é uma câmera que tem mais 5 bandas espectrais, diferentes dessas 5 bandas originais da Red Edge M. Então você pode voar num drone 2 Red Edges, uma dessa vermelha, que é a M original, ou MX, né, no caso mais recente, e a outra, que é a Blue, que vai ter 5 bandas diferentes. Então você consegue captar imagens em 10 bandas diferentes, em 10 comprimentos de ondas diferentes. Né? Então aqui tem a Sequoia, tem a Red Edge e aqui é a Altum. A Sequoia está por volta de 23, 24 mil reais. A Red Edge MX está por volta de 47 mil reais. E a Altum está por volta de 90, 90 e poucos mil reais. Quais são as diferenças? A Sequoia tem 4 bandas espectrais e mais uma RGB, com uma resolução espacial um pouco melhor, embora seja um sensor, no caso o sensor RGB dela é rolling shutter, os outros, né, são global shutters. A Red Edge MX são sensores, né, também global shutters, e no caso tem a banda azul, além das bandas que a Sequoia tem, que é verde, vermelho, Red Edge, infravermelho próximo, ela tem a azul também. E é uma câmera que ela é construída, né, tem uma construção um pouco melhor do que a Sequoia, então ela esquenta menos. O pessoal às vezes reclama muito da Sequoia, que ela desliga no meio do voo porque ela esquenta muito. Para resolver isso, basicamente você tem que só... se você está no multirotor, é difícil de desligar, porque ela está exposta ao vento. Né? O drone voando tem troca de calor, ela resfria e não tem problema. Mas em asas fixas, se você for comprar uma câmera dessa, você tem que se preocupar em fazer lá um duto de ar para resfriar essa câmera, senão ela sozinha ela desliga, porque ela se aquece muito. Ela aquece muito. Né? Todos os materiais, né, os componentes são muito compactos dela, né? Então ela acaba esquentando muito. O problema que acontece em escala muito menor na Red Edge MX e na Altum também. No caso da Altum, ela vai ter, além das 5 bandas, ela vai ter uma resolução melhor. Esses sensores eles têm 3.2 megapixels. Aqui eles têm 1.2 megapixels cada sensor e aqui eles também têm 1.2 megapixels tirando o RGB. Tá? Então, além disso, né, a Altum ela tem uma banda que é do infravermelho termográfico, infravermelho de onda longa. O pessoal às vezes confunde com infravermelho próximo. Né? Então, essas câmeras, a Sequoia e a Red Edge, elas não captam infravermelho termal, só infravermelho próximo, que o infravermelho próximo é utilizado para estudos da vegetação, para fazer índices de vegetação e tudo mais.
No caso desse daqui, além do infravermelho próximo, ela tem infravermelho termográfico, que também é um sensor de uma resolução mais baixa, um sensor Lepton da FLIR. Então, qual que é o diferencial? Por que essas câmeras custam muito mais do que uma MAPIR? Porque essas câmeras, primeiro, têm mais bandas espectrais, são bandas mais tênues, ou seja, são bandas mais assertivas para a gente fazer classificações, para a gente buscar informações. Depois, esses sensores aqui também, eles têm sistemas inerciais, tanto na câmera quanto no radiômetro, que, aliás, né, é um diferencial. Né? Uma MAPIR, por exemplo, ela não tem um radiômetro. Esse radiômetro ele é colocado em cima do drone para receber a radiação e registrar também o ângulo em que está recebendo essa radiação a partir do sistema inercial que ele possui. A câmera, ao mesmo tempo, capta as fotografias e também tem sistema inercial. Então, essas informações de ângulo de tomada das fotos e de radiação que está chegando naquele momento da tomada daquela fotografia são registradas nos metadados das imagens e isso é utilizado no processamento para fazer uma calibração radiométrica. Então, a palavra-chave para justificar esses preços é a calibração radiométrica dos sensores, né, da Mica Sense, que vão permitir a gente comparar resultados. Ou seja, uma vez que a gente capta essas imagens, depois processa num Metashape, processa num Pix4D, essas imagens, esses softwares já são feitos para entender esses dados e fazer a calibração radiométrica. E aí você não tem problemas de, né, de um termo mais simplificado, né, de tonalidade nas imagens. Na verdade, são valores de reflectância diferentes, né, ou número de digitais diferentes nos pixels. Mas, resumindo, seria isso. Porque se você fazer um voo com uma câmera que não tem esse sistema de calibração, às 10 da manhã, hoje, fizer um outro voo às 2 da tarde, ou fazer um outro voo daqui 2 meses, mesmo que seja às 10 da manhã, as tonalidades nas imagens vão ser diferentes. Voei em cima da soja, em 3 datas com horários diferentes. Se eu não tiver uma calibração radiométrica, eu não consigo isolar a interferência do Sol, ou seja, do ângulo de radiação, da intensidade que a radiação está chegando, e aí fica difícil de eu comparar e saber se uma resposta espectral diferente lá é devido a uma fertilização que foi feita no solo, a uma falta d'água, um excesso de água, a falta de um nutriente, tá? Então, ou uma praga, uma doença. Então, a gente precisa isolar as variáveis. Né? A gente tem que isolar essa que é uma primeira variável que é muito importante, que é a inclinação do Sol, a intensidade do Sol na tomada daquela fotografia. Então, por isso que esses sensores são bem mais caros. A MAPIR, ela tem um sistema de calibração que é só por meio de um painel de calibração que é vendido separadamente. Né? Então, é muito mais rudimentar do que os sistemas que tem nessas câmeras. Depois, outro tipo de câmera que tem para drones são as câmeras termográficas, ou seja, que captam infravermelho distante, infravermelho de onda longa. Que a principal fabricante é a FLIR. A FLIR tem câmeras que hoje nós comercializamos a partir de R$ 7.500 para drones, que seria a FLIR Duo-R, que são, né, câmeras que captam infravermelho termográfico. Basicamente vai servir para a gente detectar variações de temperatura na superfície das coisas. Então isso pode ser utilizado em agricultura, para ver estresse hídrico, por exemplo. Pode ser utilizado para inspeções em prédios e detectar locais que têm filtração de água, porque vai ter mais resfriado, ou para monitorar e inspecionar materiais elétricos, como módulos solares, isoladores, em linhas de transmissão, enfim. Principalmente são essas aplicações, para mapeamento e para inspeção. Para vigilância são câmeras interessantes também, porque são capazes de enxergar pessoas, né, devido ao gradiente de temperatura, mesmo de noite. Obviamente que tem câmeras mais caras, né, termográficas como a XT2, que é uma câmera, por exemplo, que está na faixa de R$90 mil, dependendo da versão dela. Tá? Para inspeção, né, só para voltando aqui, essa é uma Z30, ambas câmeras são câmeras feitas para matriz 200. A Z30 não é termográfica, mas ela permite dar um zoom de 30 vezes. Então, para inspeção, né, de equipamentos, tal, é uma câmera legal. Para mapeamento, vai ser uma câmera pior do que a câmera que está no Mavic 2 Pro, por exemplo, até mesmo do que está no Mavic Mini. Outros sensores um pouco mais raros, né, mas que vale a pena a gente apresentar antes de concluir a apresentação,
são sensores hiperespectrais, ou seja, aqui são sensores que captam dezenas ou centenas de bandas, principalmente para estudos em geologia ou de vegetação, são sensores que se justificam, né, a compra. Já são sensores um pouco mais caros, né, na faixa de 40, a partir de 40, 50 mil dólares são sensores, né, isso são os preços lá fora. No caso, o principal fabricante é a Redwall. Importante dizer que o processamento de imagens desse tipo de sensor, ele é diferente, não é no Metashape, não é no Pix4D que você faz o processamento, você faz o processamento no próprio software que eles fornecem, porque é uma espécie de um escaneamento que é feito, né, uma barra que vai gerando uma imagem linha por linha, e a partir do movimento do drone ele gera ali um perfil de imageamento. Tá? Existem também aí sensores ativos do tipo radar, e o mais comum, né, hoje em dia, dos sensores ativos são sensores do tipo LiDAR. Sensores do tipo LiDAR também, o processamento não é feito, né, no Metashape, porque ele não gera fotografias frame por frame, ele gera nuvem de pontos. Essas nuvens de pontos, elas, no caso, qual que é o diferencial dessas nuvens de pontos para as nuvens de pontos geradas por fotogrametria convencional? Essas nuvens de pontos, no caso, em áreas com vegetação, a gente é capaz de gerar pontos, né, amostras, né, do que está abaixo do dossel da vegetação, como o próprio terreno e o fuste das árvores. Então, para topografia de áreas vegetadas e para estudos, né, da vegetação, esse sensor é um sensor muito interessante. Esses sensores, a solução completa desses sensores, né, com sensores de menor alcance, como o Velodyne, eles estão saindo a partir de 40 mil dólares, mais ou menos, também preços lá fora. A gente vai começar, inclusive hoje eu fiz um voo de teste, né, com um sensor LiDAR, não seria desse aqui, seria um sensor da Qanergy, né? A gente vai começar a prestar serviços com esse tipo de sensor em breve, né? Uma vez que tem essa demanda de topografia em áreas vegetadas por drone, e que só com aerofotogrametria a gente não consegue trabalhar bem. Então é isso que eu tinha para apresentar. Procurei passar o máximo de informação possível sobre drones que a gente tem no mercado e sensores que a gente tem no mercado, né? Passar os diferenciais, um pouco, né, dos valores desses equipamentos também, para o pessoal que quer trabalhar em mapeamento e que quiser trabalhar em estudos ambientais, ter noções e saber como procurar. A primeira coisa que eu recomendo para o pessoal é buscar mesmo conhecimento, entendimento antes de fazer o investimento, para não investir errado. Até porque a cada hora aparecem equipamentos novos, né, ou seja, é uma tecnologia que está avançando muito rápido, e por mais que se a gente comparar o valor de um drone com o valor de um satélite ou de uma aeronave tripulada, ou seja, outras plataformas de sensoramento remoto, o valor de um drone é barato, mas também não é tão barato assim para a gente ficar gastando, investindo errado. Quando você faz as contas de um bom drone mais um bom sensor, né, as coisas acabam ficando um pouco, né, os valores vão ficando cada vez mais caros, ainda mais se você parte para sensores mais específicos, né, mais avançados. Né? Então é importante saber investir corretamente de acordo com a aplicação. Uma coisa que eu gostaria de dizer também antes de passar para as perguntas é que, deixa eu ver aqui se eu acho um slide que eu falo sobre isso. Né? Cadê? Mais para cima aqui. O mais importante é vocês terem, né, conhecimento e terem clientes para começar um negócio. Né? Se o pessoal aqui pode ter gente que está pensando em fazer pesquisa, mas pode ter gente aqui que trabalha na área ou que quer montar uma empresa para trabalhar na área, enfim. Para a gente trabalhar na área, basicamente a gente tem que ter conhecimento e clientes. Esse é o fundamental. O restante, equipamento, sensor, softwares, a gente pode fazer parcerias, a gente pode terceirizar. Então, você pode subcontratar serviços, você pode somente captar as imagens. Então, eu não gosto de ficar enfurnado no escritório, meu negócio é campo. Então, vou me especializar em captar imagens.
ou então não, eu não gosto de ir para campo, enfim, também, ou não posso ficar viajando, eu quero ficar mais no ar-condicionado no meu escritório, vamos especializar em processar as imagens, e aí eu contrato alguém para captar as imagens para mim, faço parcerias, enfim, é importante dizer isso, falo isso, né, sendo a G-Drones né, a gente vende equipamentos, né, softwares, drones, sensores, né, mas é importante deixar isso claro. Tá? Ou seja, não adianta você investir, né, se você não tiver o básico, que é o conhecimento e como captar clientes. Depois, as coisas rodando, eu entendo que vale a pena investir mais e comprar mais equipamentos. Especialmente drones mais comuns, que servem para fazer trabalhos como obtenção de dados topográficos, mapeamento de uso do solo, restituição, como o Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro, tem muito drone por aí voando. Sobra drone. Falta gente que saiba processar as imagens, que saiba trabalhar bem com os dados que o drone gera. Tá? Então, é isso. Falta mais gente com conhecimento do que drone. Drone tem muito por aí voando. Tá? Então, para concluir, acho que é isso que eu queria dizer. Ok, Jorge, obrigado aí pela apresentação. Pessoal, só confirme, por favor, se estão me ouvindo bem, porque a gente está com um probleminha de internet. Mas acredito que está tudo bem aí. O pessoal está dando os parabéns pela apresentação aí, o Ronilson, o Luciano Fucci está participando aqui também da Tecnodrone, mandou os parabéns aí, agradeceu por ter citado o Drone Spirit. E vamos para as perguntas então. Está me ouvindo bem, Jorge? Estou ouvindo, sim. Beleza. Vamos nessa então. Muita gente perguntando do Mavic Mini, né? Porque foi a notícia do dia ontem, né? Muita gente falando sobre o assunto, puxou até a visitação do Drone Show para cima. A gente teve um recorde de visitação ontem. Então, o que o pessoal está perguntando, né? Se ele é viável para mapeamento, quanto peso ele aguenta, se dá para encaixar um outro sensor no Mavic Mini. Enfim, eu sei que a notícia está bem recente, né? Mas a partir do que você viu desde ontem, Jorge, quais são as suas impressões sobre o Mavic Mini para uso profissional? Então vamos lá. Primeiro, colocar outro sensor nele, acho que vai ser muito difícil, né? Porque é um drone de 250 gramas, né? Por menor que seja uma Mapir, né? Que seja uma Sequoia, enfim, ela no caso a Sequoia você tem que colocar uma bateria externa ainda para alimentar ela, né? Num drone desse tipo. Né? Então ela vai ficar com quase o mesmo peso do próprio drone. Então eu acho muito inviável e, enfim, nem vale a pena, porque é isso, você vai colocar uma câmera ali que é mais cara do que o drone, né? Bem mais caro num drone com uma capacidade de carga muito pequena. Então, assim, ó, eu não tenho as especificações, não vi o produto ainda, não testei o produto para dizer, mas muito difícil você colocar qualquer outro sensor do que a própria câmera que vem nele. Pelo que vem, uma câmera de 12 megapixels, um sensor de 1 sobre 2,3 polegadas, é um sensor também rolling shutter. Né? Então, pensando para mapeamento, é um sensor que a acurácia que ele vai dar não vai ser a mesma acurácia, não vai ser a mesma resolução, nem a mesma acurácia que vai dar a câmera de um Mavic 2 Pro, de um Phantom 4 Pro, ou de sensores que estão nos asas fixas, que são sensores ainda com uma qualidade ainda maior. Né? Mas acredito que vai dar para fazer mapeamento sim, porque é um drone que, pelo que eu vi lá, ele deve ter um sistema de estabilização e deve ter um GPS também para permitir rotas automáticas. Vai depender da própria DJI ou de outras empresas, né, como a Drone Deploy ou a Pix4D, desenvolverem aplicativos para você fazer missões automatizadas, né, de coleta de fotografias para mapeamento. E aí depois você usar isso e processar normalmente no Metashape, processar na nuvem, ou processar no Pix4D, enfim, qualquer software de processamento. Então, acredito que vai dar para trabalhar com mapeamento sim, isso vai depender de ter aplicativo para ele. Não basta ele ter um GPS e câmera, né, que a gente sabe, tem drones aí da Unique, tem drones agora da Xiaomi, né, a Xiaomi faz de tudo, né. Então, eles têm drones que são drones que têm um bom hardware, boas câmeras, mas que às vezes não tem um aplicativo para você fazer voos automáticos, né, para fazer mapeamento.
e aí eles pecam nisso. Então, vai depender de ter aplicativos, mas eu acho que esse drone vai vender muito, ele vendendo muito, ou a própria DJI, ou alguma terceira aí, como a Drone Deploy, deve fazer um aplicativo para ele. Mas é isso, é especulação, né? É totalmente especulação, deixar claro isso. De repente, daqui a um mês ou dois, a gente pode fazer um webinar aqui da Drone Show sobre as possibilidades do Mavic Mini. Seria um bom assunto. Bom, muita gente mandando... Só para, né, o que é interessante dele é que ele vai ser um drone mais barato, né? E ele vai ser, e ele por esse peso, talvez, isso ainda está em discussão, né? Talvez seja muito mais fácil trabalhar com ele de forma regular, porque talvez não precise de registro na ANAC, autorizações da DCE ou seguro contra terceiros. Talvez, né? E lembrando que não pode colocar, alguém colocou no chat aqui, que se você colocar qualquer peso a mais, já passa das 250 gramas. Né? Então o projetor de hélice ali já vai estourar esse peso dos 250. Fizeram no limite, né? No limite mesmo. Bom, muita gente aqui está mandando parabéns pelo webinar, aqui o Giovanni, o Teodoro, o Antônio Carlos, o Marco, o Jeff Rodolfo, que é o recordista de participações de webinars aqui, ele deve ter o número exato aí, mas deve estar beirando os 500 webinars aqui que ele participou com a gente. O Antônio Carlos, a Rafaela, o Eusébio, o Hervin, o Jorge Augusto, muita gente aqui mandando os parabéns pelo webinar. E voltando às perguntas lá, cronologicamente, das mais antigas para as mais novas, muita gente perguntando sobre que equipamentos dá para acoplar nos drones da DJI, como da linha Phantom ou da linha Mavic Pro. Como, por exemplo, o José Paulo perguntou se é possível colocar uma Red Edge ou Alto no Phantom 4 Pro. Deixa eu ver quem mais. Basicamente foi isso. Bastante gente perguntando assim, que sensores que podem ser acoplados nessas duas linhas. Então vamos lá. Oficialmente, Mavic 2 Pro e o Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced, são drones que não são feitos para você colocar outros sensores, acoplar mais nada neles. Né? Oficialmente a DJI não tem outros sensores, nenhum opcional para você de sensor para integrar neles. A questão é que são drones que meio que são pau para toda obra, né? Seriam uns Fusquinhas, ou hoje o que é mais vendido é o Onix, né? Então é um Onix aí dos drones que o pessoal, né, acaba utilizando para também colocar outros sensores, como por exemplo a Mapir, ou a Sequoia, ou no caso de uma termográfica, a FLIR Duo. São câmeras pequenas, do tamanho de uma GoPro mais ou menos, né, que esses drones, né, o Mavic 2 Pro e o Phantom 4 Pro ou Advanced, são capazes de carregar. Então o pessoal imprime peças, né, em impressoras 3D, faz lá uns suportes, né, ou compra esses suportes e acopla lá e consegue fazer os trabalhos. Eu não recomendo você colocar sensores nesses equipamentos maiores do que esses que eu falei, que são do porte de uma GoPro, como a Mapir, a Sequoia. Não recomendo. A Red Edge é um sensor um pouco maior, um pouco mais pesado. Eu acho que vale a pena investir num drone maior, mais parrudo, para levar um sensor desse, que inclusive é um sensor caro, né? Então vale a pena investir um pouco na plataforma também, né? Não só no sensor. Ou seja, dos drones da DJI, a partir, né, do Inspire 2, o Inspire 2 e a linha Matrice 200, 210, né, que eles já têm lá o plug para você acoplar outras câmeras. Então, isso seria o mais indicado. Mas eu sei, né, isso, às vezes eu não consigo investir agora num outro drone um pouco mais sofisticado, um pouco mais parrudo, o pessoal acaba colocando no Phantom mesmo, acaba colocando num Mavic mesmo. Né? É isso. Ok, Jorge, obrigado. O Eusébio tem um comentário aqui, né, que tem o drone da Parrot, o Bebop 2, que também é bom para aerofotogrametria. Ele comentou que não é muito falado no Brasil, mas na verdade é comentado sim, Eusébio. Tem até um webinar recente aí que a gente fez sobre esses drones da Parrot. Dá uma olhada em mundogel.com/webinar, que tem lá
os links para o replay, ou então no próprio canal da Drone Show no YouTube, você acha lá esse webinar. Sim, sim. A Rafaela... Deixa eu só, né, como eu tinha um tempo curto aqui, eu acabei, né, focando mais nos drones da DJI, mas sim, inclusive a gente vende, né, os drones da Parrot também, e eles têm hoje, né, o ANAF, que é um drone que ele pode ser interessante para inspeção, como drone de entrada para inspeção, ele é muito legal porque ele consegue a câmera virar para cima, né, ou seja, tem um ângulo maior para virar para cima do que a maioria dos drones da DJI. Ele também tem a versão termal, que tem uma câmera FLIR lá acoplada, e tem o Bluegrass, que já vem com uma Sequoia integrada. Então, todos esses drones são drones interessantes, né, para fazer trabalhos técnicos, são drones que, inclusive, a gente comercializa. Ok, obrigado, Jorge, por complementar. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final, a gente vai aqui para as últimas perguntas. Tem algumas sobre LiDAR, né? A Rafaela pergunta se existem sensores próprios para o Matrice 200, o Clayton pergunta qual câmera seria ideal para mapeamento no Matrice 200, e alguém perguntou aqui sobre o Estevão, qual o valor inicial aí de um sensor LiDAR? Então, vamos lá. Em relação ao sensor para aerofotogrametria para o Matrice 200, seria o X5S, tá, o sensor. Seria o melhor custo-benefício, né, para mapeamento. Em relação ao LiDAR, né, tem sim já modelos para o Matrice 200. O voo que eu fiz hoje, no equipamento que a gente vai operar aqui, foi no Matrice 200. A gente deve começar a comercializar em breve, ou seja, estou ainda pegando o know-how de operação para a gente prestar serviços e para depois a gente poder também vender esse tipo de equipamento e dar um suporte adequado, né? Eu vou falar os preços básicos, né? O preço básico de um sensor LiDAR para um Matrice 200, sem né, só o sensor, sem incluir o drone. Lá fora, ele está por volta de 42, 45 mil dólares, dependendo do sensor que vai, né, no sistema. Tem o Velodyne e teria também o Qinergy, que são os sensores aí que são capazes de serem colocados num sistema para o Matrice 200. Então esse é o preço lá fora. E, infelizmente, fazendo uma conta de boteco aí, aqui o preço vai sair praticamente o dobro, devido aos impostos de importação, ICMS, né, para vocês terem uma ideia, né, esses impostos, eles são cobrados inclusive no frete de um equipamento desse dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, né? E aí a gente tem que ter, obviamente, uma margem de lucro para fazer toda uma operação dessa, que é uma operação que tem riscos, enfim. Então, deve sair em reais ali mais ou menos o dobro disso, ou seja, uns 80 mil dólares vai sair um sensor desse aqui no Brasil. Ok, Jorge, obrigado. Tem algumas perguntas aqui sobre planejamento de voo. O Marco pergunta qual o iPad ou iPhone mais adequado para trabalhar. E o Robson pergunta quais aplicativos são recomendados para planejar os voos para mapeamento. Tá. Bom, melhor comprar mesmo algum iPad ou iPhone, ou seja, equipamentos da Apple. Não é porque é Apple é melhor do que Android, né? Mas é porque os Androids, cada fabricante muda um pouquinho o sistema operacional, então tem mais problemas, né? Então, se você comprar qualquer iPad ou qualquer iPhone desses que estão em linha de produção, eles vão funcionar bem, né, para você fazer os planos de voo nos aplicativos aí para os drones da DJI. Você não vai ter grandes problemas. Agora, não significa que seja a prova de ter problemas, né? Então, se você puder investir, compre aí um iPad ou um iPhone para fazer os planos de voo, porque em Android tem dispositivos que funcionam muito bem, mas a gente tem mais experiências aí de ter problemas, tá? Tinha uma outra pergunta? Eu acho que era sobre os aplicativos para processamento de voo. Aplicativos para fazer o plano de voo, né? Mais comum é o Drone Deploy, que ele é super simples. Você pode fazer o plano de voo tanto no seu notebook ou no seu computador, só acessando o site deles, né? Então, esse plano de voo vai estar vinculado a uma conta. E depois você pode utilizar, né, também tanto o celular,
tablet, iPad, para fazer os planos de voo. O Pix4D Capture é muito bom também, tem o Map Pilot, que é um bom aplicativo. Enfim, aplicativo, a maioria deles é de uso bastante simplificado. Se vocês quiserem partir para coisas, para alguns aplicativos que permitem algumas simulações, mesmo que não sejam compatíveis com o drone de vocês, né, a gente recomenda, por exemplo, pegar o Mission Planner, que é um software para Windows, que ele não é compatível com o DJI, mas ele permite fazer várias simulações e depois eu só uso os dados de sobreposição e de altura de voo que eu determinar ali no Mission Planner, eu posso simplesmente copiar esses dados e pôr num drone deploy para fazer um voo com um drone da DJI. Então, recomendo normalmente isso para quem quer coisas um pouco mais avançadas. A parte de plano de voo, tem várias questões. O pessoal às vezes esquece de considerar o desnível altimétrico do terreno, das superfícies, a homogeneidade da superfície. Esse tipo de coisas vão ser mais abordadas nos cursos da semana que vem na Drone Show. A gente faz cursos aqui em São Paulo também, aproveitar para fazer um merchan, né, ou atende aí empresas em qualquer lugar, e nesses cursos a gente aborda essas coisas de uma forma prática. A gente executa os voos, inclusive, enfim. Né? Então não caberia aqui falar tanto, até pelo tempo. Ok, Jorge, obrigado. Bom, você acabou de responder o Rodrigo, que ele perguntou se você sugere algum curso de processamento de imagens. Então, a gente vai ter um curso, se o Rodrigo quiser um curso rápido, a gente vai ter semana que vem em São Paulo. Se quiser um curso mais focado, um curso em company, tá aí os contatos do Jorge, aí é só entrar em contato com ele. Para quem perguntou, alguém falou que estava tentando fazer inscrição nos cursos, não estava conseguindo um desconto de 30%. A gente testou aqui, está funcionando direitinho. Só lembrando que são dois links. Num link você vê a programação completa do evento, e aí no outro link, que é o /parceiro, você entra lá e faz a inscrição com 30% de desconto. O Clayton pergunta sobre softwares para processamento de imagens. Ele pergunta se o Erdas e o Envy atendem essa demanda. Então, e tem mais alguém aqui que perguntou sobre processamento de imagens, eu já vou recuperar aqui. Mas então, que dicas você teria, Jorge, sobre softwares? Já que a gente já falou, né, de planejamento de voo, agora a parte do processamento. Sim, esses softwares como o Envy, como o Erdas, eles vão servir depois para depois a gente fazer classificações nas imagens, por exemplo. Mas para a gente gerar ortomosaicos, modelos de estado de superfície, modelo de estado do terreno, ou seja, para a gente, a partir das fotografias brutas que o drone captar, a gente transformar isso nesse material que eu falei, para a partir disso gerar outros mapeamentos, classificações, né, a gente vai ter que passar por softwares de fotogrametria. E softwares que possuem uma abordagem mais moderna que inclui a visão computacional. Que softwares que são esses? Né? O Metashape, que é um software da Agisoft, ele chamava até o começo do ano ele se chamava PhotoScan, então ele era mais conhecido por esse nome, eles precisaram mudar o nome e virou Metashape, é um software da Agisoft. Eu diria que esse software é o mais utilizado hoje em dia pelo custo-benefício que ele tem. A gente também comercializa esse software. Tem o Pix4D também, que é um software bastante utilizado, tem o Context Capture, enfim, tem vários softwares. Né? O que eu recomendo? Baixa um Metashape, baixa o Pix4D, ambos os softwares dão uma licença trial, que você pode usar eles totalmente, usar o software nas versões completas por 14 dias, acho que no caso do Pix4D, e 31 dias no caso do Metashape. Então usa lá, testa, né? Para vocês entenderem, enfim, aí se precisar comprar, a gente manda uma proposta para vocês. Tem algum software gratuito para isso? Tem um software que se chama Open Drone Map. Ele ainda, enfim, tem uma série de problemas. O ortomosaico que ele gera ainda é numa qualidade muito ruim, mas, por exemplo, para gerar nuvem de pontos, ele já está gerando até aqui de uma forma legal. Obviamente que a interface é muito pior, enfim, né, o processamento não é tão otimizado, mas é um começo. Quem sabe daqui a alguns anos o Open Drone Map ele não seja aí o QGIS, né, para processamento de imagens de drones, né, do futuro aí, ou seja, a comunidade desenvolva e ele passa a ser um bom software. Hoje ele ainda deve muito, mas enfim, tá aí para quem é desenvolvedor, quem é fuçador, quiser se aventurar, pode buscar esse software. Tem os processamentos na nuvem, acho que vale a pena dizer também, né?
esses processamentos na nuvem tem a vantagem de você não precisar de uma máquina boa, você precisa só de internet boa para mandar os arquivos e baixar os arquivos. Tem a vantagem também, né, de você não precisar da licença, né, comprar uma licença de um software, você só paga a mensalidade. As desvantagens é que, assim, para você gerar dados como topografia, que exige muitas vezes edição manual, enfim, gerar dados um pouco mais acurados, com inserção de pontos de apoio, normalmente as ferramentas que você tem lá para o processamento online são muito reduzidas. E é isso, você processou, aí tem a Drone Deploy, tem a Mapa, que é nacional, que é da Horus, né? Vocês podem também testar, pedir para o pessoal para processar um conjunto de dados aí, e é isso, cada um vai trilhando o seu caminho. Ok, Jorge, obrigado. Foi bom que você falou do QGIS, né? Algumas pessoas, depois de fazer o processamento, perguntam que software usar para fazer um mapa temático, por exemplo, para entrega, né? E o QGIS é uma ótima opção, aí, software livre, software gratuito, qualquer um pode baixar e usar. Vou até colocar o link aí, que é o qgis.org, para o pessoal acessar depois. O Ricardo perguntou até que horas vale esse desconto. Esse desconto, pessoal, está disponível a princípio hoje até as 23h59. Se tiver alguma prorrogação, alguma coisa, a gente avisa para vocês depois por e-mail. Muita gente agradecendo aqui, a Rafaela agradeceu pelas respostas e pelo webinar. O Everton... o Antônio Carlos perguntou qual link ele pode assistir o webinar depois. O Celso também falou que chegou atrasado aqui, perguntou se vai estar disponível. Então eu já confirmo, pessoal, que esse webinar vai estar disponível ainda hoje no nosso canal no YouTube, é Drone Show, e a gente vai mandar um e-mail para vocês também com o link para acessar na íntegra. O certificado de participação a gente envia daqui a uns 2 dias, provavelmente na segunda-feira, e para quem está se inscrevendo, o link está no chat aí para vocês e está nessa barra lateral. E eu lembro também que, além dos cursos e dos fóruns que vão acontecer no evento semana que vem em São Paulo, a gente vai ter uma mostra de tecnologia com várias empresas que vão estar lá apresentando seus produtos e serviços, e também é algo que é inédito no setor de geotecnologias e drones, que são as rodadas de negócios e de conexões. A gente vai ter um aplicativo, o pessoal já está se cadastrando, ele já está disponível para cadastro, onde você entra, você coloca os seus dados, você coloca lá quem que você está, qual que é o teu objetivo no evento, né? Quem que você gostaria de encontrar, e lá você vê as empresas que vão estar no evento, as pessoas que vão estar lá, e você pode marcar reuniões. E aí lá no local do evento a gente vai ter algumas mesas com com as reuniões que estão agendadas, e aí o tempo de reunião é de 20 minutos cada encontro, vamos dizer assim, né? Então vai ser algo bem bacana aí, vai ser um piloto para a gente fazer algo maior ainda no evento do ano que vem. Então se cadastrem aí, quem já está inscrito para ir no evento, se cadastre. Quem ainda está na dúvida aí se vai no evento ou não, se cadastre também, porque aí já é mais motivo aí para vocês estarem semana que vem lá no Drone Show Plus em São Paulo. Jorge, eu queria mais uma vez agradecer pela parceria aí da G-Drones para a organização de mais um evento e um webinar histórico aqui, né, de 10 anos de webinars da Mundo Geo. Agradecer a você pelo seu tempo aí para fazer a sessão de teste, preparar a palestra, fazer a apresentação, responder aí todas as perguntas, sempre com muita atenção. E a gente viu aqui que tem participantes em várias etapas, né, da jornada do trabalho com drones. Tem gente que está bem com dúvidas assim bem iniciais mesmo, outras pessoas já estão um pouco mais avançadas, né, pensando em que sensores usar para aplicações mais específicas. Então, eu terminaria aqui pedindo para você as suas considerações finais e que recomendações você tem para quem está aí pensando em entrar no mercado ou para quem já está no mercado e está pensando em se especializar. As recomendações é aquilo que eu falei há pouco, né? Buscar mesmo formação, conhecimento e, no caso, você ter clientes, no caso, para gerar negócios. Equipamento, você consegue fazer trabalhos com empresas parceiras. A gente faz uma série de trabalhos com empresas em casos que a gente só capta as imagens e manda para o cliente e ele processa, nem aparece o nosso nome. Tem outros casos que o cliente capta as imagens e manda para a gente processar, né? Então, tem todo um ecossistema, né, nessa área de atuação, né?
E tem muitas áreas de aplicação para drones. Então, é isso, você ter esses contatos, e saber quando aplicar a tecnologia, né? Isso é o essencial. Não adianta nada você comprar um baita de um drone, um super sensor, se você não tiver cliente, ou se você não tiver conhecimento para como explorar melhor aquela ferramenta. Então, o pessoal que está fazendo webinar aqui com a gente, acho que está atento a isso, está buscando conhecimento, então já tá nesse caminho. A outra dica é para ir participar na semana que vem, né, no Drone Show, porque tem a mostra, pode ver os equipamentos, pode ver as empresas, conversar com outras pessoas, né? Então, ajuda nesse sentido de conhecer novas tecnologias e conhecer outras pessoas, aumentar o network. Esse sistema aí dos encontros aí do aplicativo, né, que vai ter, acho que até, não sei se foi via uma sugestão que eu tinha feito para o Emerson, né, de colocar isso, porque é fantástico. Resumindo, né, para o pessoal que não entendeu bem o que é esse esquema, é um aplicativo que é uma espécie de um Tinder para interessados em usar drones. Então, quem quer contratar uma empresa para utilizar drones, por exemplo, em silvicultura, e você tem esse tipo de serviço, e você quer conversar com alguém que seja uma empresa de silvicultura, por exemplo, se tiver lá essa pessoa cadastrada, você pode procurar ela lá e pedir lá um match, né, pedir um encontro com essa pessoa. Se ela aceitar também, você tem lá 20 minutos dentro do evento para conversar com essa pessoa. Então fica de um jeito muito mais eficiente, organizado as conversas, né, do que só... Ajuda também a outro tipo né, de relação, aquela conversa que tem nos corredores e tal, mas essa conversa que é focada ali, ela ajuda muito a gerar negócio, fazer relações, então acho que muito legal que já vai ter na Drone Show Plus já vai ter esse sistema aí. Tá? Acho que é isso. Deixar um último lembrete, né, falar que a G-Drones a gente trabalha prestando serviços, vendendo equipamentos, softwares e dando treinamentos. Ou seja, a gente procura ter soluções completas de acordo com o interesse dos nossos clientes. E eu não sei se vocês conseguem fazer depois um sorteio aí, Eduardo. Conseguem fazer um sorteio com a lista dos participantes? Acredito que sim. Então, se você puder fazer um sorteio depois, aí eu mando um óculos de sol da G-Drones, ó, que estilo aqui, né? Manda um óculos de sol para o pessoal aí de brinde. Enfim, vai mais um bloquinho, uma caneta, um chaveiro, umas coisinhas da G-Drones. Se puder sortear para o pessoal, é só vou pedir para o pessoal dar uma força aí, né? Segue a gente lá no Instagram, que é agora que a gente começou a movimentar mais o Instagram, então segue a gente lá. Sorteado, se estiver seguindo a gente manda um óculos de sol e uns brindezinhos da G-Drones. Beleza, vamos ver só ver como a gente viabiliza, que a gente poderia ter feito aqui ao vivo, né, baixar, mas demoraria muito para baixar a lista de participantes agora e fazer ao vivo. Mas a gente faz e de repente faz uma live aí para fazer um sorteio ao vivo. O importante agora é só estar seguindo lá no Instagram, né? Sim, depois eu publico no próprio Instagram lá o ganhador e mando lá. O Maciel falou que achou que ia rolar um sensor ou um drone de brinde aí, mas não, um óculos já está ótimo. Tá longe aí. Muita gente mandando parabéns. G-Drone está longe de sortear um sensor. Mas o pessoal está mandando parabéns aí pelo webinar. Queria registrar aqui alguns comentários também. O Ricardo falou que os webinars salvaram as horas de estágio dele e de estudo em 2010, lá atrás, né? Realmente, a gente tem um histórico grande aí de webinars. A Rafaela falou aqui, agradeceu pelas respostas e pelo webinar, e ela falou que espera conseguir uma licença para poder participar dos cursos semana que vem. Bom, eu vou finalizar então com essa mensagem da Rafaela e convido a todos aí, quem for lá para o evento, passem lá no espaço da Mundo Geo para a gente conversar e principalmente se cadastrem no aplicativo, porque já é uma forma da gente ir interagindo. De repente a gente até já lá pelo próprio aplicativo a gente já marca uma reunião lá para ter uma conversa durante o evento. Quem não for, a gente se vê aí nos próximos eventos online. Deem sempre uma olhada em mundogeo.com/webinar, que lá tem o link dos próximos webinars e também o replay de praticamente todos os que a gente organizou desde 2009. Jorge, obrigado mais uma vez e a gente se vê semana que vem em São Paulo. Falou, pessoal. Obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelos 10 anos do webinar. Valeu. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau. Até.